Um abraço, minha gente. Hoje, quinta-feira. Aí vocês vão dizer, teve rodada do Campeonato Brasileiro ontem. Já veio Orlando com aquele papinho furado. O futebol, cada dia mais, nos ensina. Né? Os deuses estão com o Cruzeiro. Mas, gente, mas é verdade ou não é? Tinha gente ontem postando aqui, né? O palpiteiro do Bruninho já disse que não. Mas não tô querendo saber seu palpite hoje, não, Bruninho? Fica na sua aí, viu? Por favor. Mas, olha, tinha gente apostando ontem que Palmeiras era uma presa fácil. Desfalcado. Valdívio, seu melhor jogador, não jogava, como não jogou. Time caindo aos pedaços. É um time ruim. Veio aqui e, olha, e o Cruzeiro tem que pôr as mãos para os céus. Obrigado, Senhor, como diz o jogador, né? Obrigado, Senhor. Tem que ter os dois dedinhos para cima. Até quando as pessoas que vão pular carnaval, né? Mas, né, agradecendo a Deus. Aí eles estão certos, eu estou de comum acordo com eles, que eu agradeço a Deus a toda hora pelas nossas vidas. Mas, enfim, o Cruzeiro passou apertado. E só um milagre, né, pode justificar este empate de ontem, que acabou ficando de bom tamanho. Porque, como os deuses estão do lado do Cruzeiro, os outros resultados favoreceram o Cruzeiro. O Inter perdeu e o São Paulo não passou de um empate. Que também tem que agradecer a Deus, porque quase que perde o jogo e não seria uma derrota injusta, não, seria justa, porque o time é chapecoense, né? Jogou melhor que o São Paulo, eu vi esse jogo. Então, meus amigos, esse é o futebol, esse é o futebol brasileiro, que está caminhando já para a sua fase final do Campeonato Brasileiro 2014 e o Cruzeiro caminha para ser o campeão, mas já disse aqui, o futebol caiu um pouco, a qualidade, o rendimento, e é preciso que se tome muito cuidado, que a diretoria, né, pressione um pouco lá, etc e tal. Especificamente no jogo de ontem, a entrada do Dagoberto, né, fez o gol, etc e tal, não comemorou, saiu meio assim, meio usco-fusco, e deixou umas declarações lá assim meio em aberto. Não é reclamação, mas está dizendo que precisa, para recuperar o seu futebol, para ser o Dagoberto de antes, tem que entrar jogando o tempo inteiro. Aí é um assunto que nossos comentaristas vão falar aqui, o pensamento deles, etc e tal, e a gente pergunta a você do outro lado, qual é o seu pensamento? Pode mandar a sua opinião, porque daqui a pouquinho a Adriana Ferreira vai representá-los aqui, lendo na íntegra a sua opinião, a sua mensagem, ok? O Atlético perdeu jogadores importantes para os próximos jogos, né? O garoto lá, o doidinho, o Luan, não fica fora 2 jogos, né? O Tardelli foi expulso, até aliás, nós mostramos ontem a frase dele aqui, na briga com o juiz lá. Ele foi infeliz, foi afoito, não pode fazer isso pela experiência que ele tem no futebol, tinha que respeitar, ele fez a falta, enfim, mas depois pediu desculpas. Aí eu acho que já para o julgamento essa desculpa não vai valer não, um pouco tardia. Mas nós vamos mostrar hoje também aquilo que o Tardelli falou, pedindo desculpas ao árbitro. O América venceu o jogo, joga amanhã em casa, né? Agora tem que vencer, mais que nunca tem que vencer, mas tem aquela situação, o América quanto mais você espera, ele costuma te dar um empurrão. Vamos aguardar para ver o que vai dar. E finalmente, para terminar esse papo aqui, o Dunga convocou a seleção brasileira. E a pedido, acredito eu, dos clubes, isso não foi ainda noticiado, mas acredito que tenha sido isto, ele não convocou os jogadores que atuam no Brasil e principalmente aqueles jogadores que estão em clubes, em times, disputando esta fase importante do Campeonato Brasileiro, ou em cima ou embaixo, ou até mesmo a Copa do Brasil. Dito isso, meus amigos, vamos lá, começando com o nosso Breno Galante. O negócio ontem foi complicado, hein, Breno? Pois é, acho que nem o torcedor do Cruzeiro mais pessimista, vamos dizer assim, imaginava que ia ser um jogo tão difícil para o Cruzeiro. E há de se ressaltar a grande atuação do Fernando Braz, né, que fez grandes defesas. Acho que o Cruzeiro impôs o seu ritmo de jogo como já era de esperar, só que ele não imaginava esbarrar numa defesa tão consistente e num goleiro tão iluminado como o Fernando estava ontem. E no final conseguiu achar um gol através do Dagoberto e o empate para o Cruzeiro, como foi a rodada, foi de bom tamanho. Maurício. Pois é, o Cruzeiro, a situação dele não é boa, né? Há algum tempo não vem jogando bem, dos últimos 12 pontos disputados, conquistou apenas 4. Pessoal, posso abrir um parêntese? Eu acho que ela não é boa no sentido do futebol que vem apresentando, mas numericamente ela é ótima. Não, digo a tá com situação 7 atual pontos. do time. Ok. O time não tem jogado bem,
foi salvo ontem, né, no finalzinho do jogo. Então, esse acúmulo de pontos, essa diferença, né, que ele fez assim, no campeonato inteiro, agora ele teve essa queda, e ajudando, né, porque os outros times também não estão pontuando, não estão chegando perto do Cruzeiro, e o campeonato vai chegando próximo do seu fim, mas é para abrir o olho. Não adianta achar que já está ganho, não, tem que voltar a jogar futebol, ver o que está acontecendo de errado. A situação do Cruzeiro a gente viu ontem, até fiquei um pouco impressionado com o Palmeiras. Na minha opinião, ele se fechou, obviamente, porque jogou contra o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, mas deu muitos espaços para o Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro conseguiu várias jogadas aéreas com o Marcelo Moreno, com o Léo, com o Dedé. Também teve possibilidade de fazer o gol chutando a bola e o Fernando Praz fazendo grandes defesas. O Marquinhos perdeu várias oportunidades. O Everton Ribeiro chutou uma bola cruzada também que levou muito perigo. Agora, o Cruzeiro precisa melhorar e dar uma chacoalhada, porque no Campeonato Brasileiro tem gordura para queimar. Na Copa do Brasil, as coisas são bastante diferentes. Muito bem, meus amigos. E aí, Adriana Ferreira, refeita da gargantinha aí? Mais ou menos. Mais ou menos. Então fala baixinho, para não gastar, viu? Verdade. Então vamos lá. Pois é, então se você quer participar com a gente, é só enviar um e-mail para jogadadeclasse@jogadadeclasse.com.br, através do nosso Twitter, @jogadadeclasse, e também do Facebook, facebook.com/programa Jogada de Classe. Muito bem, então recebendo aqui hoje com muito prazer meu amigo Gustavo Coelho, grande empresário. Gente, Belo Horizonte vive um momento muito bom em relação a grandes eventos, né, Gustavo? Sim. Vamos ver um amadurecimento muito grande da cultura em BH. Então, de alguns anos para cá, o teatro, os shows, BH tem muita mais aquecida, né? E o Gustavo, deixa eu caminhar para cá, deixar o Gustavo ali sozinho. Sim. O Gustavo tem trazido a Belo Horizonte grandes shows e tem dois em especial que tem levado um grande público, né? Sim. Que é o show do Elvis Presley, né? Um cover do Elvis Presley que dizem que é perfeito. Ele é considerado o quarto melhor tributo ao Elvis Presley do mundo, pela própria Elvis Presley Enterprises. Tá, depois nós vamos falar com detalhes Sim. no próximo bloco. Sim. E o outro show, que é amanhã, Isso. que é de Beatles, um grupo de São Paulo. Que é o Beatles Forever, que foi o primeiro tributo a Beatles da América Latina, também é considerado o melhor da América Latina atualmente. E além disso, você traz também peças de teatro, infantil, Espetáculos de inclusive, humor, né? Exatamente. Tem um infantil no fim de semana também. Nós vamos falar disso. Vamos falar, no Tá próximo ótimo. bloco eu vou falar. Porque agora... Obrigado, viu, Gustavo? Eu quero mostrar para vocês a convocação da seleção brasileira. Vamos dar uma conferida quem é que foi chamado pelo Dunga. Põe na tela para nós. Nos ajuda aí, gente. Diego Alves. Diego Alves do Valência, Neto do Fiorentina e o Rafael do Napoli. Zagueiros. Davi Luiz. É que eu tô fora da tela. Davi Luiz, do Paris Saint-Germain, o Marquinhos também do Paris Saint-Germain, o Miranda do Atlético de Madrid e o Thiago Silva também do Paris Saint-Germain. Thiago Silva voltando De agora, volta, né? Alexandre do Porto, o Danilo do Porto, o Felipe Luiz do Chelsea, o Mário Fernandes do CSKA. Os volantes, né? Eu falei os laterais, agora os volantes, Casemiro do Porto, o Fernandinho do Manchester City, o Luiz Gustavo do Wolfsburg e o Rômulo do Spartak Moscou. Vamos virar a página. Os meias agora, o Oscar do Chelsea, o Felipe Coutinho do Liverpool, Roberto Firmino do Hoffenheim, é a surpresa do Dunga, mas é um jogador que já chama bastante atenção por fazer muitos gols, e o William do Chelsea. Os atacantes, Douglas Costa do Shakhtar Donetsk, o Lucas do Paris Saint-Germain, Luiz Adriano também do Shakhtar e o Neymar do Barcelona. O Luiz Adriano, surpresa, mas que tem feito um bom início de temporada e é um jogador que fez 5 gols na Liga dos Campeões e chamou a atenção também do mundo inteiro. Ou seja, nós temos duas seleções. Pode fazer uma outra seleção aqui no Brasil, né? Os goleiros quais foram? Eu fiquei... O Diego Diego Alves, né? o Diego Vale Alves, ressaltar. O Rafael e o Neto. São 3 goleiros. Gostei do Diego Alves de volta à seleção. Para mim é o grande nome, é quem o Dunga tinha que apostar mesmo, é mais experiente. Um jogador que atua na Liga Espanhola, que é uma liga muito forte. Então eu acho que esse é o goleiro que está preparado para defender o Brasil. Então vejam vocês, temos uma seleção inteira aqui no Brasil. Se quiser convocar amanhã 20 jogadores em nível de disputar grandes jogos, com certeza o Dunga arrumaria. E eu acho importante isso, né? Nesse atual momento, os clubes todos preocupados, pedindo dispensa de jogadores para ir para a seleção, e aproveita para dar chance para esses outros, né? Aos jogadores, alguns que estão fazendo sua estreia aí com a camisa da seleção brasileira. Eu achei importante nesse momento poupar esses atletas que jogam aqui. Ok, vamos então, meus amigos, já falar para vocês agora do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os resultados de ontem para a gente ficar inteirado da coisa?
Então daqui a pouquinho vai aparecer na tela para nós aqui os resultados. Foram ontem 3 jogos. São Paulo, aqui ó. Flamengo venceu o Internacional por 2-0, Maracanã. O Corinthians venceu Vitória por 2-1 lá na Arena Pantanal. E tivemos ainda Cruzeiro e Palmeiras 1-1. Criciúma perdendo em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. O Coritiba venceu o Botafogo por 2-0. A situação do Botafogo cada vez mais complicada. Grêmio venceu o Figueirense por 1-0. Temos mais jogo? Temos. Santos perdeu em casa para o Fluminense por 1-0. O técnico assumiu essa derrota, o nosso Anderson Moreira. Chapecoense e São Paulo ficaram no 0-0. Sport 0, Goiás 1, lá na Ilha do Retiro. Ontem não houve mudança na classificação. Houve uma mudança mais embaixo, é verdade. 14 gols, tem o Henrique do Palmeiras, não marcou ontem. O Barcos do Grêmio está com 13, Marcelo Moreno também com 13. Marcos subiu, porque tinha 12, e o Fred do Fluminense continua com 12 gols, são os artilheiros. A classificação, Cruzeiro 60, fez mais um ponto ontem, São Paulo 53, a diferença é de 7 pontos, Corinthians 52, Atlético 51. Quer dizer que com os resultados de ontem, o Atlético também teve sorte e permaneceu entre os 4. O Galo deu sorte que o Inter perdeu, né? E o Corinthians ganhou, ultrapassou o Atlético, jogou ele pro 4º colocado. Exato. Mas tá bem bolado, você vê a diferença, é muito pequena, né? O Fluminense, que é o 7º colocado. Então o Internacional tem 50 em 5º, Grêmio em 6º, Fluminense em 7º, com 48. Vamos virar a página, por favor. Nós temos aqui os últimos 4 colocados. O Vitória com 17, aliás, 17º Vitória com 31, em 18º Bahia também com 31, em 19º Botafogo com 30, 20º o Criciúma 30. É impossível dizer quem vai cair. Não, o campeonato inteiro, você vê na parte de cima, Rolando, o Cruzeiro tem uma diferença, mas fora isso, tá muito equilibrado o campeonato. E o Curitiba estava na zona de rebaixamento, venceu, saiu da zona de rebaixamento. O Vitória estava fora da zona de rebaixamento, voltou para o Z4. Então essa constante mudança na parte de baixo, na minha opinião, ela vai se manter até a última rodada mesmo. E igual eu disse, eu apostava no Bahia, que era o time de maior força ali, para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas as coisas estão mudando tanto que fica até complicado você opinar a respeito de quem vai cair, quem é que vai conseguir se salvar. Muito bem, dá um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, aí você vai ver a bola rolar, o que aconteceu ontem no Mineirão. Já, já.